Então, vou trazer para vocês um conceito um pouco mais ampliado, tá? Sobre os tipos de catéteres. A gente sabe que mais de 90% dos nossos pacientes, né? Principalmente os pacientes internados, eles necessitam de algum tipo de acesso venoso, né? E que esse acesso ele vai ser pensado, planejado, né? E hoje é o que a gente traz de despertar para vocês, de que vocês precisam planejar esse acesso para que ele tenha o efetivo sucesso que a gente espera durante o tratamento, né? Então, dentre, né, os tipos de acesso que a gente tem, nós temos, por exemplo, o cateterismo umbilical, que ele serve principalmente para os primeiros dias do recém-nascido, né? E esse tipo de dispositivo, ele pode ser inserido tanto por médico quanto por enfermeiro, né? Desde que esse catéter seja um catéter umbilical venoso, né? A veia, né? Aliás, o cordão umbilical, ele tem duas artérias e uma veia. E esse catéter ele pode ser tanto passado em artéria quanto em veia. Mas o enfermeiro ele só pode realizar a inserção do catéter via veia, tá? Então, o catéter arterial continua sendo ainda privativo do médico, ok? E ele serve principalmente para ressuscitação neonatal, períodos mais críticos do bebê nos primeiros dias desse bebê. Quanto mais rápido a gente inserir esse catéter, menor o risco desse recém-nascido. Porque a gente sabe que quando o bebê nasce, ele nasce com as bactérias da mãe dele, né? Ele já nasce colonizado, ele não nasce estéril. Mas essa bactéria, ela é uma bactéria boazinha, né? Não vai causar tanto mal para ele. A não ser que a gente comece a manipular ele, né? Colocar coisas nele, por exemplo, dispositivos invasivos, e aí esses dispositivos serem portas de entrada para esse micro-organismo. E é isso que acontece se a gente não passar esse catéter em um tempo oportuno, tá? Se a gente deixar, por exemplo, para passar com 2 dias de vida. O coto umbilical ele já vai ter adquirido o micro-organismo do ambiente, né? Então, lá da UTI neonatal. E aí acaba que esse micro-organismo pode entrar na corrente sanguínea desse bebê por conta desse catéter ser inserido em um tempo prolongado de vida dele, tá? O outro tipo de catéter que a gente tem é o catéter venoso central, né? Que daí pode ser intracate, totalmente implantável, e aí vai depender, porque temos um arsenal de coisas aí. Esses sempre vão ser médico que vai inserir. Enfermeiro não pode inserir esse tipo de catéter que tá na tela para vocês vendo. Depois, um outro tipo de catéter que a gente tem central é o de inserção periférica, que é o PIC, que a gente conhece, né? O PIC, ele pode ser inserido pelo enfermeiro, só que ele tem algumas indicações. E dentre as principais indicações é a questão do tempo de uso dele. Não é um catéter para ser inserido com um tempo de uso menor que 5 dias. Então, precisa ter conhecimento, né, dessas particularidades para que a gente consiga, de fato, inserir esse catéter e ele ter o êxito que ele propõe, tá? Outro tipo de catéter que a gente tem é o catéter totalmente implantado, que é médico que faz essa inserção e que o enfermeiro ele pode puncionar para infundir medicamentos ou coleta de sangue, enfim, né? Esse tipo de catéter ele é usado muito para oncologia. E por fim, a gente tem o catéter intraósseo,
que serve bastante para quem trabalha em SAMU, porque ele é um catéter de urgência, então é um catéter de segunda escolha, por exemplo, numa parada cardio, né? Porque geralmente pacientes que estão com esse tipo de situação acabam tendo rede venosa extremamente dificultada, né? Principalmente a parte de visualização ali. Se a gente não domina muito a parte da anatomia, acaba às vezes não tendo possibilidade de funcionar por conta da dificuldade de rede venosa. E aí a punção intraóssea ela entra como um dispositivo muito importante para que essa manobra seja realizada de forma efetiva e com agilidade. Então, é um acesso seguro e rápido. Geralmente, de 10 a 20 segundos a gente faz a punção, tá? Por que eu trouxe esses tipos de acesso primeiro para vocês? Porque, na verdade, vocês precisam conhecer primeiro todos os tipos de acesso que tem, né? Para que a gente consiga ter um planejamento efetivo desses acessos. E não traga iatrogenia para esse paciente, né? Então, por fim, eu vou trazer a questão dos catéteres periféricos, que é o que a gente vai trabalhar hoje mais profundamente com vocês, né? Os acessos centrais, eles são extremamente importantes, mas a gente sabe que 50% a 75% dos pacientes acabam tendo como opção o acesso venoso periférico. E é esse que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá? Então, só um conceitozinho, né? Catéteres vasculares são feitos de polímeros sintéticos, geralmente poliuretano ou silicone, né? E que são quimicamente inertes, biocompatíveis e resistentes à degradação química e térmica. Então, é para não ter nenhuma reação, né? O paciente, para não ter nenhuma reação e para ele ter durabilidade na veia do paciente. Falando um pouquinho em relação ao tamanho dele, né? Ele é determinado pelo diâmetro externo, né? Então, a gente pode falar em gauge quando a gente fala em agulha, tá? Então, por exemplo, 24, é um gauge 24, 20, gauge 20, tá? Porque é o tamanho da agulha, ok? French, outra questão de medida que tem, só que o French vai ser voltado para o catéter. Então, por exemplo, catéteres centrais tem de longo e curto, né? Então, por exemplo, tem catéteres de 10 centímetros, de 20 centímetros, e esses catéteres, eles são vistos a medida dele por French e não por gauge. Então, 2 French, 3 French, 5 French, 1.9 French, que é a espessura dele, tá? Externa, lembra sempre disso. Agora eu vou trazer um pouquinho para vocês, então, as características desse catéter, né? Como a gente está falando de catéter venoso periférico, então eu quis trazer os dois, né? Tanto o agulhado quanto o sob agulha, né? Que na verdade a gente tem como nomes comerciais o scalp e o abocate, mas a gente tem que saber que scalp é um nome comercial, né? Então, ele é um catéter agulhado e aí ele tem a composição dele, né? Que vai desde a agulha até tubo e adaptador Luer, ok? Depois, trazendo uma fotinho aqui só para nível de conhecimento de vocês sobre a questão do catéter sobre agulha, que é o abocate, né? Que ele também tem as partes dele. Então, só a nível de conhecimento mesmo, que para quem não teve nunca a aproximação com isso. Então, ele também é feito de agulha, ele tem um catéter que é
maior que o scalp, né? E ele tem uma câmerazinha também que é onde reflui o sangue. E vai ter também o hub ou o conector. E por fim, eu quis trazer para vocês a questão do fluxo de infusão, porque muitas pessoas têm como hábito achar que os catéteres eles acabam sendo escolhidos pelo tamanho da veia, né? E na verdade a gente tem que entender o fluxo que esse catéter dá pro paciente, para que daí eu tenha o entendimento de qual melhor catéter eu vou inserir. Nem sempre o melhor catéter vai ser o mais calibroso. E isso é importante vocês terem em conhecimento, né? Porque a gente, na verdade, tem uma gama de situações que precisam ser definidas. Existem fatores que a gente precisa olhar para definir qual o tipo de catéter e qual o calibre desse catéter para aquele paciente. Então, eu preciso ter em mente a veia desse paciente primeiro, né? Então, ir lá, olhar, observar essa veia e aí depois ter o entendimento de qual o melhor catéter que eu vou inserir para aquele paciente, tá? Então, agora eu vou tentar chamar a Tamara, não sei se ela tá por aí porque eu não vi, eu tô falando e eu não tô vendo se ela tá ou não, mas eu vou tentar chamar ela aqui pra gente conversar um pouquinho e ela trazer a experiência que ela tem em relação a essa questão de escolha de catéter, né? Ela trabalha em um hospital pediátrico e faz parte da equipe de terapia infusional desse hospital, então ela tem uma gama de conhecimentos em relação a isso. Tamara, tu tá por aí? Tudo bem? Bem, boa noite para todos, né? Todos e todas. Todos e todas. Queres fazer algum comentário sobre o que eu trouxe? Fazer alguma complementação? Sinta-se à vontade e aí depois a gente vai trocar umas ideias aqui. Eu tenho umas questões. Então, vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Tamara, sou enfermeira, sou especialista em acesso vascular e terapia infusional, em UTI, neoped adulto, tenho algumas experiências também com o paciente adulto, não só voltada para o paciente neo e ped, né? Mas adulto também. Sou especialista em gestão hospitalar e auditoria hospitalar. Então, a gente traz algumas coisas voltadas para isso, não só na questão do catéter em si, da terapia, e aí eu vejo que isso é importante na parte da gestão, na parte dos catéteres voltados para valores também, que é importante a gente determinar, né, qual que é o melhor acesso para o paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de acesso e as indicações também, que é importante, né? A gente saber determinar. A gente tem algumas vias que a gente pode estar utilizando em determinadas situações que também podem trazer benefícios para o paciente de acordo com a terapia infusional indicada para determinados momentos, né? Então, a gente trazendo isso, eu acho que a Karine grande parte, né, sobre a determinação dos acessos, então é bem importante essa parte voltada para o acesso venoso periférico, que é a punção percutânea, né, que é o catéter intravenoso, que a gente conhece como Scalp, que é a marca, e essa questão do tamanho do catéter, ela é voltada ao fluxo de infusão, que às vezes a gente acaba pensando que quanto mais calibroso o catéter, melhor vai ser para o paciente. E aí a gente acaba tendo flebite, em algumas situações, trombose,
né, nos acessos ou até mesmo necroses, em decorrência da escolha do catéter. Então, é importante a gente sempre saber avaliar o tamanho do catéter que a gente vai utilizar de acordo com a veia do paciente. Eu sempre falo que não existe nenhuma tabela de acordo com o tamanho, idade do paciente, peso, altura, que vão determinar o tamanho do catéter que a gente vai utilizar, mas sim a condição do paciente, né? Visto que a gente precisa avaliar a necessidade, qual é o momento que a gente vai estar inserindo esse catéter. Sabe que em algumas situações a gente vai sim precisar de um catéter calibroso, onde os catéteres calibrosos eles são indicados nas situações de emergência, nos pacientes chocados, nas situações onde os pacientes eles precisam passar por algum procedimento cirúrgico. Então aí a gente precisa saber determinar, né? E aí a gente tem outros tipos de acesso também, que às vezes a gente fura o paciente sem ter necessidade, né? E aí a gente acaba voltando à nossa última live, a nossa última aula, né? Vamos falar assim, que a gente falou sobre a situação de dissecção de veia. Quando a gente trabalha com terapia infusional, a gente começa a visualizar as veias de maneira a preservar o vaso dos pacientes, né? Os vasos do paciente, pensando sempre no amanhã, qual que é o melhor acesso para esse paciente. E às vezes falta muito isso, conhecimento, né? Tem coisas que a gente acaba não aprendendo na graduação, que a gente precisa ter esse aperfeiçoamento, esse conhecimento que seja viável de acordo com a necessidade dos pacientes mesmo. Exatamente, acho que você tocou num ponto bem importante, que é a gente, primeiro, saber, né, ter a noção do que é que esse paciente vai receber, né, para começar a planejar esse acesso, né? E o que eu vejo muito na prática é uma banalização, porque, na verdade, precisaria, vamos trazer um pouquinho para o contexto hospitalar, né? Sim. Eu sei que tem gente aí de SAMU, tem gente de UBS, home care, mas, na verdade, trazendo um pouquinho para o contexto hospitalar, lá na emergência, quando esse paciente entra, o enfermeiro da emergência já precisa ter uma noção de mais ou menos qual é o caminho desse paciente, né, para o tratamento. Então, aí já começa a pensar, né, em que tipo de acesso será melhor para ele, porque senão acontece as múltiplas funções, né, e que a gente sabe que isso, além de ser evento adverso, traz iatrogenias muito grandes para o paciente, independente se ele é recém-nascido, adulto, idoso, enfim, né? Porque é uma porta de entrada. A pele, a gente sabe que uma das funções é barreira protetora. Exato. E quando a gente faz múltiplas funções, acaba essa barreira não acontecendo e tendo aí possibilidade de micro-organismo entrar corrente sanguínea dentro, e aí o estrago foi feito, né? Ele entrou por um motivo e muitas vezes ele vai ser tratado por outros. Exatamente. E a gente então, tem cardites, né? E às vezes que são desnecessárias para determinados pacientes. Exato. Em decorrência de um acesso que não foi planejado de forma correta. Exatamente. Né? Então, ter esse olhar de que não é só mais uma picada, ter o olhar de que existe um caminho a ser percorrido por esse paciente, é o que vai fazer com que a gente consiga, de fato, ter essa terapia intravenosa com sucesso, né? A gente não está dizendo aqui que o acesso ele vai ter que ser um único, né, Tamara? Porque às vezes a gente, né, inicia com um e depois a gente passa para outro. Mas o que a gente, na verdade, quer enfatizar é que esse acesso ou esses acessos, eles não causem dano a esse paciente, né? Por exemplo, a dissecção, né? A flebotomia, que são coisas extremamente ruins para esse nosso paciente, né? Então, a gente quer saber de vocês, né? Como é que vocês fazem isso? Diz que tem uma dúvida. Elisa, qual é a tua dúvida? Os pacientes que têm histórico renal com o
PIC pode prejudicar a futura introdução de catéter? Então, Elisa, o que acontece? O catéter inserido para tratamento renal, né, que são os catéteres semi-implantados, são os catéteres tunelizados, eles são inseridos por veias profundas, né? E quando a gente fala de PIC, a gente está falando de um acesso venoso periférico, então é uma punção percutânea. Claro que o lado que vai ser inserido é importante que a gente preserve, né? Eu vejo que isso hoje, a gente trabalhar em cima da preservação do vaso é bem importante, do membro do paciente em determinadas situações, mas não tem nenhuma restrição. Tem muitos pacientes que a gente acaba inserindo o PIC e os catéteres tunelizados, né? Que é o Chile, Broviac, enfim, né? Hickman, que são os catéteres inseridos para os tratamentos renais. E com base no PIC, a gente não tem nenhuma contraindicação baseado nisso. Eu não estou conseguindo acessar as mensagens aqui. Tu viu mais alguma? Eu acho que não. Não? Não. Então, como é que vocês fazem, então? A gente quer saber como vocês planejam. Vocês têm um olhar crítico em relação à terapia intravenosa? Como é na prática de vocês isso? A gente está focando bastante nessa parte de catéter periférico, porque, né, como eu falei, é o que, na verdade, é o carro-chefe da terapia intravenosa. Né? Quase 50% desses pacientes, eles acabam tendo esse tipo de acesso. Então, o que a gente quer trazer para vocês, o que de fato vai mudar a prática assistencial, né? Relacionado a essa parte de catéteres centrais, a gente tem, então, um curso, né, chamado Skill Terapia, e que quem tiver interesse pode entrar em contato, mandar mensagem no inbox, que a equipe da Rames, ela vai atender vocês com prontidão. Mas hoje a nossa live é específica para falar sobre catéteres venosos periféricos, porque a gente quer também trazer um olhar diferenciado para terapia intravenosa, né? Isso. A Elisa está falando que quando ela orientou o médico, teve um pouco de resistência por parte dele. Isso a gente pode enfrentar, né? Na maioria das vezes. Só que o que eu sempre falo? Que a gente precisa saber o que está falando. Né? Eu preciso ter o conhecimento, eu tenho que ter certeza, né? E quando a gente tem a certeza, quando a gente tem um embasamento, a gente tem, né, estudo. A evidência científica, né? Exatamente. É nisso que eu sempre bato na tecla que é importante a gente ter o conhecimento, ter a habilitação voltada para isso, porque nos cursos a gente fala muito sobre isso, né? E essa questão da autonomia dos enfermeiros, ela é extremamente importante. Só que para eu ter autonomia, eu preciso ter o conhecimento, né? E aí a gente precisa estar aprendendo, né? Estar conhecendo, estar estudando sempre isso. A gente tem hoje as atualizações dos guidelines e esses guidelines, eles são atualizados a cada 2 anos. E aí, quando a gente fala em relação às atualizações, muitas coisas mudam, né? A cada 2 anos as coisas mudam. Mas o básico é o quê? Vou dar um exemplo. Quando a gente fala numa punção arterial, antes se usava a heparina, né? Para monitorização arterial. Hoje a gente já não usa mais. E pode ser que no próximo guideline se volte a usar. Então, são atualizações através de estudos, através de conhecimento, que a gente consegue evidenciar essa prática no dia a dia. Tá? Falando um pouquinho sobre os acessos, então, voltando para a punção percutânea, a gente tem, então, os catéteres, os scalps, que a gente conhece como dispositivo agulhado de asas dobráveis, que a gente chama de scalp ou butterfly, que a gente deve estar utilizando nas situações onde eu vou puncionar o paciente, eu vou manter no paciente no máximo por 3 horas, porque o catéter ele é de aço, então a gente sabe que ele vai ter uma resistência para o paciente, né? Para o vaso do paciente, para a pele do paciente. Então a gente tem que pensar muito que antes de eu atingir o vaso, eu atinjo a pele do paciente. Então por isso é importante a gente ter esse cuidado baseado nisso,
quando a gente vai estar fazendo essa punção. Uhum. Tem uma pergunta aqui, ó. Isso. Emília, tu viu? A Emília, aham. Tá. A Emília está falando aqui que avaliar o paciente qual tipo de infusão que será feita nos orienta na escolha do catéter. Isso mesmo, Emília. A Emília foi minha aluna em Belo Horizonte. Aprendeu direitinho. A Edna comentou aqui também, a Edna até trabalha comigo, até faz parte do time de terapia infusional lá do Hospital Infantil. Então, hoje eu trabalho no time infusional ali do Hospital Infantil aqui em Florianópolis, né? E a gente tem essa parte do Hospital Infantil onde a gente atende pacientes do estado todo até 15 anos. Então, a gente sabe que criança é muito difícil da gente, né, manter esse acesso, enfim. E o que acontece? Às vezes a gente acaba assim, tendo um pouco de resistência da parte dos próprios colegas, às vezes médicos, às vezes enfermeiros. E a questão da autonomia, eu acredito que é uma coisa que a gente vai ganhando aos poucos, que o conhecimento, né? E assim, a gente sabe ocupando espaço, penso eu, né? tá Mostrando dia a dia qual é a diferença que você, enfermeiro, está fazendo ali naquela equipe. Exatamente. E a gente, quando fala nessa questão, é muito importante que a gente realmente tenha o conhecimento e não é o brigar, não é o discutir, não é, né, aquela coisa que a gente sempre fala assim, briga de egos. Eu acredito que não seja isso. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida, né, de igual para igual. Só que para eu discutir de igual para igual, volta de novo. Eu preciso ter o conhecimento, né? É extremamente importante. O Guilherme fez outra pergunta aqui. Pode deixar o pique fechado? Então, essa é uma grande briga que a gente tem, né? Tem algumas situações que a gente acaba tendo essa rejeição, principalmente de certos profissionais, os próprios técnicos, né? E o pique ele pode ficar fechado sim, Guilherme, só que para eu manter um catéter de pique fechado, a minha equipe precisa usar a seringa adequada, lavar o catéter com soro fisiológico, quando a gente sabe que tem muita gente que ainda lava catéter com água destilada. Quando a gente fala em lavagem de catéter, de forma correta, né? Com a técnica em turbilhonamento. Exatamente. Então a gente precisa ter a solução isotônica para fazer a lavagem, que é o soro fisiológico. A seringa que não faça tanta pressão no catéter, então a gente tem as medidas da seringa, que é o PSI, né, que é a pressão que a gente faz no catéter. E aí, com base nisso, a minha equipe também precisa fazer a lavagem do catéter em turbilhonamento. O que é o turbilhonamento? É a gente fazer a lavagem. Algumas pessoas falam um soquinho na seringa, né? É de um a pausa. Então é importante o que? A pausa, né? Fazer o flush corretamente. E aí, baseado nessas três coisas, a gente pode sim manter o catéter de pique fechado por até 12 horas quando o paciente está internado. Hoje, na minha prática, eu tenho muitos pacientes oncológicos, né? Então a gente acaba mantendo o catéter de pique fechado por até 7 dias para fazer a lavagem. Aí, quando a gente fala em lavagem de catéter, eu estou falando em flush e look do catéter. Então, é importante quando a gente vai fazer o fechamento do catéter, eu fazer o flush, que é 2 vezes o prime do catéter, mais 20%, que é o look do catéter. Quando a gente faz isso, então a gente pode estar mantendo o catéter fechado. Do contrário, mais vale deixar o catéter com o soro mantendo, né, em bomba de infusão, que é o que normalmente acontece, porque a bomba de infusão a gente coloca o soro fisiológico e a bomba de infusão ela faz essa técnica do turbilhonamento. Se a gente abrir ali a capinha, a portinha da bomba de infusão naquela parte transparente, a gente consegue ver que a bomba ela lava um pouquinho e para, ela lava um pouquinho e para.
Então, isso é o turbilhonamento. Por isso que a gente tem menos obstrução do catéter relacionado aos catéteres que ficam mantendo. Mas aí a gente entra na situação de volume para o paciente. Se é um paciente renal, um paciente cardíaco, a gente acaba tendo dificuldade porque a gente é aquela coisa do encharcar o paciente, né? Então é importante a gente ter cuidado baseado nisso. Uhum. Então vamos só voltar um pouquinho para o nosso centro, né, de conteúdo, porque a gente deu uma aula aqui sobre pique, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, tipo, a gente sabe que para o sucesso dessa terapia intravenosa periférica, né, desse catéter, a gente tem algumas coisas que a gente precisa olhar, né? E dentre elas tem a questão do sítio de inserção, né, e do tempo de terapia. Então, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para as pessoas essa questão, né, do qual a forma que a gente avalia isso, né? Tempo de terapia e sítio de inserção. Exatamente. Quando a gente vai avaliar o paciente para fazer a punção, então o que é importante? Primeira coisa que a gente aprende na faculdade, uma das primeiras coisas é a inspeção, né? Então é importante a gente inspecionar o paciente. Hoje, o que eu noto na minha prática? Que quando a gente tem algumas doenças, elas vêm embasada em muita lesão percutânea, né? Então, a lesão percutânea, ela vem aumentando muito, a gente não sabe a causa, às vezes a gente não sabe o que é. Então, o paciente com uma lesão percutânea é aquilo que você falou no começo. Quando a gente punciona uma área que tem uma lesão na pele, eu tenho um risco de infecção para o paciente. Então, o que é importante? Saber avaliar qual que é o acesso que o paciente vai estar recebendo, né? A punção, então, em si, ela é baseada no diagnóstico do paciente, na terapia infusional, nas condições do paciente. Aí entra de novo na dissecção da veia, na flebotomia, que às vezes a gente faz a punção percutânea no paciente no membro que tem uma dissecção. Então, o que acontece? A dissecção, ela é feita, às vezes, na fossa antecubital ou na região axilar. Uma vez que eu corto a veia, ela perde a função, ela não volta mais. Então, nem para uma punção periférica eu posso estar fazendo essa punção nesse paciente, né? Uma coisa que eu noto também é que as pessoas, quando vão fazer punção periférica, hoje, de uma maneira geral, por ser uma punção periférica, acabam não usando a luva de procedimento, né? A luva de procedimento, ela deve ser usada com o intuito de prevenir, né? E principalmente para nós profissionais, para a gente ter esse cuidado, né? Então é importante. Equipamento de proteção. Proteção, EPI, né? Que a gente fala. Base nisso, a gente precisa fazer primeiro a lavagem das mãos. Eu sempre falo que lavagem das mãos é uma coisa clichê, mas se a gente for olhar, muita gente não faz, né? E um acesso venoso periférico pode trazer infecção, uma sepse para o paciente, né? Porque é na corrente sanguínea. Então é importante a gente ter esses cuidados. E aí, com base na punção, então a gente precisa ter a habilidade, o conhecimento da anatomia, né? Às vezes a gente acaba fazendo punção onde a gente encontra a veia, dependendo da situação do paciente. Então, infelizmente, às vezes a gente acaba precisando fazer punção na parte anterior, na parte mediana ou na parte posterior do membro, né? A gente sabe que as punções, o ideal sejam feitas nos membros superiores, né? Mas aí a gente tem criança, onde a gente pode estar puncionando membros inferiores até 2 anos, né? Evitar paciente que deambula. E aí a gente tem a situação da região cefálica, né? Que a gente pode estar fazendo a punção também. Aí entra outra situação, baseada também em infecção. Quando a gente vai fazer punção em região cefálica, é extremamente importante que a gente faça a tricotomização do cabelo, né? E aí, essa tricotomização, ela deve ser feita com o tricotomizador. E algumas pessoas ainda usam a lâmina, né? Que a gente conhece, enfim. Sim, e acaba lesionando. Quando a gente usa a lâmina, acaba lesionando,
a pele do paciente, e aí é uma barreira mais de infecção, né? Mais uma porta de entrada aí. Mais outra porta de entrada, né? Então, é importante a gente determinar isso. Outra coisa que a gente aprende lá no primeiro semestre na faculdade é anatomia. Eu sempre falo que a anatomia é uma das matérias mais importantes que a gente aprende, é uma coisa que a gente tem que saber para o resto da vida, né? A gente, tendo conhecimento da anatomia, eu vou ter mais facilidade na hora de visualizar uma veia, né? Em alguns pacientes, as veias não são visíveis, né? E a gente acaba conseguindo esse acesso pela anatomia do paciente. Hoje, o que a gente tem de recomendação, então, dos guidelines, né, da Anvisa? Que as punções, elas sejam feitas com o aparelho de ultrassom, né, com o método de visualização ou com o venoscópio. Mas a gente sabe que nem todos os hospitais a gente tem um aparelho de ultrassom disponível para enfermeiros 24 horas, muito menos o venoscópio, né? A gente acaba tendo essa dificuldade, principalmente nos pacientes, nos bebês, né? Os recém-nascidos, que já nascem edemaciados, por isso que na maioria das vezes a gente opta pela punção, pela inserção do catéter umbilical, né? Em decorrência do edema, em decorrência do diagnóstico do paciente, mesmo da condição. E aí a gente sabe que esses pacientes são os mais difíceis para a gente estar fazendo a punção. Então é importante ter esse conhecimento. E aí, voltando de novo infecção, hoje, quais são as recomendações? Para fazer antisepsia da pele, eu preciso fazer antisepsia da pele com o SWAB, né, que a gente fala, né, que alguns hospitais têm, que é a fricção com a solução alcoólica. E aí a gente usava muito o algodão no copinho, botava o álcool 70% e friccionava a pele. Qual que é a recomendação hoje? Que a gente faça a antisepsia da pele com um dispositivo estéreo. Então, o meu dispositivo, ele precisa estar estéreo. Por isso que a gente tem SWAB, que me ajuda, mas quando eu não tenho SWAB, eu preciso usar um pacote de gaze que seja fechado, que esteja para a gente fazer a fricção da pele. E aí, a fricção da pele é fricção de 20 a 30 segundos e espero secar para fazer a punção, né? Isso daí é muito importante, porque na verdade o que acontece? As pessoas, elas se passam e logo funcionam, né? Ou também tem a questão de faz antisepsia e, né? Vou tocar de novo ali. E isso a gente sabe que é uma prática indevida, né? Porque acaba contaminando de novo tudo aquilo que tu já limpou, né? Independente se tu tá de luva ou não, porque luva não é estéril, né? A não ser que tu use uma luva estéril. Mas se é uma luva de procedimento, acaba que você vai contaminar, né? E a gente vê muito isso, né, na prática. De não esperar o tempo, de não fazer a técnica de forma correta, né? E a outra situação é a questão do assoprar, né? A gente brinca, mas tem gente que ainda passa e ainda assopra. Então, a solução alcoólica, preferencialmente, né? Clorexidina alcoólica, ó, a Dani acabou de falar aqui, clorexidina é recomendável. Então, Dani, para pacientes de até 1,5 kg, a Anvisa recomenda que a gente use apenas a clorexidina aquosa, né? Então, a alcoólica, ela pode estar lesionando a pele. Para pacientes maiores de 1,5 kg, a gente pode estar usando a solução alcoólica. Aí pode ser a clorexidina alcoólica ou o álcool 70%. Então, os dois são eficazes na hora da gente fazer a antisepsia. E aí, a Anvisa também traz a iodopovidona, mas que na verdade está caindo em desuso, né, pela questão da toxicidade, mas ainda tem algumas recomendações, ainda tem ela como recomendação, mas o ideal, o que tem hoje de estudos, fala em clorexidina alcoólica ou álcool a 70%. Idealmente, clorexidina alcoólica, 0,5. É isso que tem, que hoje trabalha-se muito em relação à questão de antisepsia de pé. Exatamente. O Adriano colocou aqui que álcool que não seca é flebite mecânica. Exatamente, Adriano. Então é importante a gente ter esse cuidado, avaliar a pele do paciente.
Claro que tem essa recomendação, mas é importante sempre a gente avaliar, né? Porque a gente, às vezes, tem paciente que tem a pele mais sensível. Até mesmo paciente adulto, paciente idoso, principalmente. Então, é importante a gente ter esse cuidado nessa questão da flebite mecânica. Tá? Uhum. O Matheus falou aqui, além da escolha do catéter, é importante trabalhar com as equipes a questão da manutenção dos catéteres. Exatamente, Matheus, né? Então, a gente sabe que a punção periférica ela é extremamente importante. Então, a gente, voltando ali, né? Então, a gente faz a antisepsia da maneira correta. E a determinação do catéter, ela deve ser avaliada conforme as condições do paciente. Então, a gente vai avaliar o paciente conforme o vaso do paciente que seja viável. E o que a gente tem que levar em consideração? Sempre a gente vai avaliar o vaso do paciente e a gente não pode obstruir mais que 45% desse vaso, né? Hoje a gente tem, então, os catéteres intravenosos percutâneos, né, que são os gelcos ou abocates, que eles têm ali um tempo de validade, alguns hospitais, conforme a determinação do protocolo institucional, mas a recomendação da Anvisa é que a gente mantenha até 96 horas, né? Para pacientes neonatos, pediátricos e idosos, a gente pode estar mantendo até perder, vamos colocar assim, desde que Vai ter que avaliar, né? Avaliar o local para ver as condições. Sinal de infecção, nenhum sinal de flebite, né? Que é extremamente importante. O cordão fibroso também é importante a gente avaliar. Então, são coisas que a gente vai estar, que são baseadas nessa questão da manutenção, tá? Então, a gente sempre precisa avaliar. Outra coisa, falando na punção... Só fala um pouquinho uma questão de quanto em quanto tempo, eu acho que isso é muito importante. A avaliação, ela tem um período para ser avaliado, né? A gente trabalha com diversos pacientes e cada paciente, ele necessita de um tempo de avaliação, né? Idealmente, no mínimo a cada 4 horas, né, Tamara? Para os pacientes em geral. Pacientes pediátricos de 1 a 2 horas, pacientes sedados também, né? E pacientes em enfermaria, pelo menos uma vez no seu plantão, você precisa avaliar. Justamente para a gente ter esse tempo de utilização desse catéter de forma adequada. A partir do momento que a gente observou qualquer sinal flogístico, a gente acaba necessitando de retirada desse acesso para que ele não cause mais prejuízos, né, para esse paciente. Quando a gente fala nessa questão, o que é importante, que eu sempre associo aos sinais vitais do paciente, né? Então, a gente pode estar associando para nós, enfermeiros que fazemos a SAI, né? Ter essa avaliação ali a cada 4 horas. E para os técnicos, toda vez que a gente vai fazer uma medicação, é extremamente importante que a gente avalie o ponto da inserção, o ósseo ali, né? Como que tá esse acesso, o membro, enfim, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, o paciente perdeu o acesso. Mas por que o paciente perdeu o acesso? Porque mexeu. E aí nessa situação acaba colocando um monte de esparadrapo, latadura, enfim. Então, falando um pouquinho nessa questão da manutenção, voltando um pouquinho, né, nas recomendações, o que é a recomendação hoje? Que a cobertura do acesso venoso periférico, ela seja estéril. Então, o que a gente tem de cobertura estéril hoje? São as películas e Vivix, que me permitem a visualização, então, toda vez que eu for avaliar o ósseo dessa via de infusão, né? Então, é extremamente importante que a gente tenha essa avaliação, que a gente teste o acesso com o soro fisiológico, que a gente lave com o soro fisiológico antes de administrar a medicação, administre a medicação e depois lave novamente o acesso em decorrência de precipitação de medicação, de flebite no paciente, né? Então, a gente precisa ter essa avaliação constante, diariamente, né? A cada 4 horas, e nas situações que você acabou citando aí, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado extremo, porque às vezes o acesso ele acaba infiltrando, às vezes a gente precisa entrar com as situações dos curativos, né? Hoje a gente já tem curativos maravilhosos,
maravilhosos, né, com alta tecnologia, e aí a gente acaba tendo as situações onde a gente precisa tratar isso. E eu sempre falo que é muito chato a gente precisar tratar um extravasamento de medicamento, né? Exatamente, é uma iatrogenia que não precisava acontecer nesse paciente, é evitável, né? Aí a gente fala também sobre a questão de determinar melhor acesso para o paciente. Como que a gente vai determinar se o paciente vai ficar com acesso venoso periférico ou se ele vai precisar de algum outro tipo de acesso, né? Então é importante a gente saber o pH medicamentoso, né? Então a gente precisa saber qual é o pH da medicação que o meu paciente está usando. O que determina esse acesso, então, vai ser o pH medicamentoso, quando a gente fala em medicação. E quando a gente fala em solução, eu tenho a osmolaridade das soluções. Então, isso, claro que é extremamente viável, né? Quando a gente tem um farmacêutico ativo que nos auxilia nessa situação, mas isso é competência do enfermeiro, sempre está avaliando, né? Eu sempre falo que a gente não vai decorar todos os pHs, até porque o pH medicamentoso ele varia de acordo com a marca das medicações, né? E nessa situação a gente tem tabelas que nos auxiliam e nos ajudam no dia a dia, que a gente pode estar em tabela, deixando no posto de enfermagem, enfim, de maneira que a gente consiga simplificar o nosso trabalho e nos ajuda muito no dia a dia, principalmente para esses pacientes que internam e acabam tendo que fazer diversas medicações, né? A gente tem medicações extremamente vesicantes, que são os anticonvulsivantes, né? A gente tem a questão da precipitação da medicação, que a gente não pode estar administrando junto com outras, né? O diazepam, ele é incompatível com soro fisiológico, com água destilada, então a gente não dilui certos anticonvulsivantes. E se ele faz isso, imagina o que ele não faz lá na veia do meu paciente, né? Tá avaliando isso, tendo esse cuidado, principalmente nessas situações onde os pacientes ficam com esses acessos ali 2, 3, 4 dias, dependendo do tratamento médico, né? Sim, eu acho que você tocou num ponto bem importante para essa questão de planejamento, né? A questão da osmolaridade, a questão do pH, porque isso de fato vai fazer a diferença na questão do tipo de acesso, né? E outra coisa que a gente também precisa ter consciência é a questão da expertise do profissional no sentido de destreza, né? De habilidade mesmo. Porque muitas vezes esse profissional ele não tem a maior habilidade. Não estou falando que o profissional ele não tenha que realizar a função, só que a gente tem que também ter noção de que se eu já estou com um paciente que é de difícil rede venosa, não sou eu, o profissional com menos habilidade, aquele recém-formado, que vai nesse paciente fazer essa função, né? Sim, é o que tem maior habilidade, porque a gente já tem, inclusive, guidelines dizendo sobre a questão das tentativas, né? 2 tentativas por profissional e não deu passa-bola. Então, também trazer isso como sendo uma questão muito importante para que vocês coloquem, né? Se não realizam isso na prática de vocês, comecem a realizar, porque isso também evita múltiplas funções, né? Então, tentem colocar profissionais que já têm uma determinada destreza para funcionar pacientes com dificuldade de rede venosa, né? Eu falo que a habilidade a gente vai ganhando, quanto mais a gente faz, melhor a gente vai. Exatamente. Mas não é fazer em qualquer paciente, porque aí Só que tu nunca vai aprender, né? Vida nos pacientes de fácil acesso, vamos colocar assim, né? E aí, nessas situações, sim, a gente vai treinar, vamos colocar assim, e a gente sabe que é o momento correto, né? Eu sempre brinco que às vezes o paciente só tem aquela veia e é aquela veia que eu tenho para funcionar, né? Então, a gente acaba, assim, chamando um colega que tenha mais habilidade, né? Não é desvalorizar o profissional, mas a gente tem que ter o bom senso. Eu sempre falo que multifunções, elas são dolorosas,
Uhum. Tem que ter cuidado. Às vezes é muito chato, eu fico muito chateada quando eu vejo na mídia que o paciente foi submetido a diversas punções e acabou indo a óbito em decorrência disso. Às vezes as informações elas não são colocadas da devida maneira, mas a gente sabe que em algumas situações isso acaba acontecendo, né? E a gente tem que ter bom senso, né? Para a gente estar evitando essas situações, porque multipunções ela pode gera taquicardia no paciente, gera dor no paciente. Então é importante a gente saber selecionar a questão do cognitivo do paciente, né, para a gente estar avaliando isso. A questão da dor é extremamente importante. Eu sempre falo que paciente com dor, ele fica assim mais difícil de acesso. O paciente que está nervoso, enfim, tá ansioso, a gente acaba tendo mais dificuldade durante a punção. Então é importante isso, a gente passar confiança para o paciente, a gente ter esse conhecimento, treinar quando possível, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de treinar, é muito vanglorioso para nós profissionais. A gente tem que treinar mesmo, a gente tem que desenvolver essa habilidade, mas tem que ter o bom senso também, porque tem um momento certo para isso. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Adriano, tá vendo? Então, sobre competências. Então, sobre competências que você falou, sabemos do dilema ético que há entre os enfermeiros e profissionais médicos em situações de divergência de opinião. Como o enfermeiro pode conduzir da melhor forma? Acho que isso a gente já abordou quando a Tamara colocou a questão da evidência científica, né? O teu posicionamento ele vai ser sempre trazendo evidência científica do motivo pelo qual aquela tua prática, né, ou aquela tua sugestão, ela é a melhor. E, na verdade, há uma questão de trabalho em equipe, né? Hoje, eu acho que o conceito de cuidado, ele precisa permear o compartilhar, né? Nós compartilhamos o cuidado do paciente. Então, o paciente não é nem meu, nem seu. Ele é nosso, aliás, ele é dele mesmo, né? Não existe esse meu e seu. Mas, enfim, nós precisamos entender que cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua competência, né? E o respeito, ele começa por você mostrar que você tem competência técnica e científica, né? Vai trazer a parte teórica para esse profissional. Eu sei, já vivenciei isso em relação à questão de enfrentamentos sobre posicionamentos que eu tinha, sobre as evidências que eu trazia, né? Eu acho que não é só você, várias pessoas, vários enfermeiros passam por isso, mas a gente só vai conquistar o lugar que a gente quer a partir do momento que a gente mostrar, né, evidências. Exato. Mostrar outras formas, né? Trazer outro olhar para aquela assistência. Exato. O posicionamento da gente, ele não deve ser de enfrentamento, ele deve ser de compartilhar. Eu sempre falo que quando a gente trabalha na área da saúde, seja em ambulância, seja no pronto atendimento, seja dentro do hospital, em diversas unidades, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Então, eu acho que assim, a gente tem que trabalhar em equipe de maneira que um sempre esteja de acordo com o outro, né? Tem as limitações, cada um tem a sua prática, cada um tem a sua competência, né? E a gente precisa trazer muito isso de maneira que eu sempre falo que o respeito é tudo, né? Então, a gente respeitar a equipe, a gente trabalhar em cima disso, né? Claro que a gente também tem a questão de, às vezes eu não consigo e eu fico ali tentando, isso é ruim para o paciente, determinada situação é ruim até mesmo para o familiar que está ali, porque na maioria das vezes os familiares estão juntos, e isso acaba gerando um desconforto até para nós também, né? Então isso é extremamente importante, que a gente sempre trabalhe em equipe, que a gente sempre respeite a equipe que está
de plantão com a gente, que está em determinadas situações, para que a gente consiga melhorar isso, né? E é aquela coisa também, né? A gente sabe que as coisas a gente vai ganhando aos poucos. Eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha. E essa questão a gente vai desenvolvendo conforme a equipe te conhece. Eu sempre falo assim, eu trabalho 10 anos em UTI, trabalhei 10 anos em UTI. E se hoje eu for trabalhar em outra instituição que eu não, né, enfim, se a partir do momento que a equipe ela não me conhece, tecnicamente, obviamente que a minha equipe vai ter alguma resistência em diversos momentos, né? Então, a partir do momento que a gente começa a se conhecer, que a gente tem essa situação, a gente sabe que as coisas vão melhorando. E isso é em todo lugar, independente de qual profissional a gente é, né, em determinada classe, mas a gente sabe que isso, infelizmente, acaba acontecendo no dia a dia, até às vezes a gente mesmo fica inseguro, e isso pode acontecer, infelizmente. A Sim, Lara pergunta aqui que existe alguma maneira de evitar o extravasamento do acesso. Então, Lara, é basicamente... É Lara ou Yara? Então, o que acontece? Quando a gente... Yara. Yara. Uhum. A Yara, então, Yara, quando a gente fala em evitar o extravasamento, é baseado na prescrição, né, no que o paciente vai receber na terapia infusional. Claro que tem situações que o paciente acaba perdendo o acesso devido à imobilização, enfim, mas na maioria das vezes ela é baseada no pH medicamentoso e na osmolaridade da solução que está sendo infundida. Por isso que é importante a gente saber o pH medicamentoso, né? Onde a gente sabe que para acesso venoso periférico, o ideal é que a gente faça apenas medicações com pH neutro a longo prazo. E as medicações irritantes e vesicantes, elas são feitas a curto prazo. Por exemplo, chegou um paciente para mim na emergência, eu preciso iniciar uma droga vasoativa, uma adrenalina. Eu até posso colocar no acesso venoso periférico a curto prazo. Mas a longo prazo, eu vou precisar de um acesso venoso central, né? Porque a gente sabe que as veias periféricas, elas são mais resistentes, elas têm a túnica íntima e uma vez que eu coloco uma solução com pH irritante ou vesicante, uma solução que tenha uma hiperosmolaridade, acaba que eu altero a osmolaridade do vaso, a viscosidade do vaso, e não é só a viscosidade do vaso que foi puncionado, mas é do sistema circulatório todo do meu paciente. E aí o que acontece? Eu tento puncionar o meu paciente porque ele perdeu aquele acesso. Na segunda vez que eu vou funcionar, eu já não vou conseguir funcionar de primeira, porque eu já lesionei todo o sistema circulatório do meu paciente. E quando a gente fala em acesso central, o catéter ele vai ficar posicionado lá na junção com a atrial, onde lá eu tenho um vaso mais calibroso, e aí a gente pode influir qualquer tipo de medicação, independente de pH ou osmolaridade. Então, essa questão é extremamente importante. Eu acho que tudo começa disso, né? Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento. E eu vejo que em algumas situações que tem enfermeiro que não tem o conhecimento de pH medicamentoso e nem osmolaridade. Então, isso é importante que a gente tenha esse conhecimento para que a gente saiba qual é o tempo que eu vou infundir determinada medicação, determinada solução nessa via do paciente e como que eu vou determinar um outro acesso para o paciente, né? Para a gente poder evitar, de novo falando, em preservar a veia do paciente, a vida útil da veia, né? O que eu posso administrar, o que eu não posso. E isso interfere muito no tratamento medicamentoso do paciente também. Então, é importante a gente sempre fazer essa avaliação baseada na prescrição médica e no pH medicamentoso, na osmolaridade que o paciente está recebendo. Tá, tinha outra pergunta aqui que eu acabei perdendo ela. Teve uma que perguntou referente ao tipo de catéter, indicação permanência. Acho que você acabou respondendo essa questão também de avaliação, né? Isso. Osmolaridade. Tinha uma outra que estava bem
mais lá para cima. Vanessa fez uma pergunta. Qual a sua opinião sobre conectores valvulados? Qual a melhor tecnologia, alto fluxo ou neutro? Não ouvi, cortou aqui. Repete para mim, por favor. Qual a sua opinião sobre conectores valvulados? Então, o Qual a conector... melhor tecnologia? Então, o conector valvulado hoje, ele nos ajuda muito na questão do refluir o sangue, né? E ele nos ajuda nessa questão, quando ele reflui com muita facilidade, dependendo do paciente, a gente acaba funcionando uma veia e fica refluindo sangue. Esse sangue que fica refluindo, às vezes ele acaba obstruindo o meu acesso. Então, o conector valvulado, ele ajuda nessa situação. E outra situação baseada nisso também é a questão da troca do dispositivo, da manipulação do dispositivo. Porque uma vez que eu manipulo diversas vezes aí, eu acabo gerando infecção para o meu paciente. O que acontece? Às vezes o paciente vai para o banho. Ah, enfermeiro, fecha o acesso para mim e tira o equipo, né? Na maioria das vezes. Ou, às vezes, o paciente quer colocar roupa, a gente acaba desconectando, abrindo todo o sistema e depois recolocando de novo. Então, o conector valvulado, ele me ajuda nessas duas situações. Questão de obstrução, né? E na questão da infecção também. Porque o ideal não é que eu fique manipulando várias vezes essa via, abrindo. Porque uma vez que eu abro um acesso ali no dupla via, quando eu não tenho o conector, eu acabo tendo esse risco de infecção para o meu paciente. Aí entra em outra situação, é que as tecnologias dos conectores valvulados, a gente tem que lembrar que os conectores valvulados, eles têm um tempo de validade. Então, por ele ser um dispositivo de plástico, ele tem uma validade ali de 72, 96 horas. E eu preciso sempre ter esse cuidado de estar fazendo essa troca juntamente com os dispositivos de infusor, equipe, conforme a terapia ali, conforme a validade do dispositivo, né? Ter esse cuidado com os dispositivos. Porque o que às vezes acaba colocando o conector valvulado e fica no paciente por vários e vários dias. E isso é uma fonte de infecção também. Então, a gente precisa ter esse cuidado baseado nisso. Eu acho que vamos parando por aqui hoje, né? Foi uma discussão bem importante. Se a gente quiser, a gente fica horas, meses aqui falando sobre isso, né, Tamara? A semana que vem a gente tem uma outra live programada só para falar sobre a questão de avaliação, né? A gente vai trazer contextos falando sobre Flebit, escala de Flebit, então quem puder participar vai ser bem interessante, uma vez que a gente vai trazer a necessidade da avaliação constante, né, que foi uma das coisas que a gente abordou hoje, mas não foi com tanta profundidade. A semana que vem a gente vai abordar com mais profundidade essa questão da avaliação do acesso venoso periférico em si, tá? Então, convido vocês já a estarem presentes, né, e a gente também pede que vocês chamem, né? Chamem outros profissionais, outros colegas de vocês para essas lives, porque a gente sabe que a gente está dando o nosso melhor aqui, né, Tamara? Trazendo o que a gente tem de conhecimento, estando aqui de coração aberto para fazer uma enfermagem diferente, para fazer um cuidado seguro, né? Exato. Que a gente consiga de fato, exercer essa terapia intravenosa de forma consciente e segura, né? Tendo um planejamento, realizando uma manutenção de forma adequada. E então essas lives elas estão servindo para isso, para que a gente traga essa consciência para vocês, tá? As lives elas sempre acontecem às quartas-feiras, às 20 horas, e então contamos com vocês para que venham para... Que bom, hashtag sou do time da Ramos. Muito bem. E a gente vai ter novidades por aí daqui a pouco, né, Tamara? A gente está
planejando algumas surpresas para vocês. Então, quem ficar até o fim dessas lives aí que a gente está fazendo durante esse mês, vai ter uma surpresa muito positiva, que a gente está preparando com muito carinho para vocês, tá? Porque a gente sabe que o adequado planejamento é essencial, né? Para a segurança do paciente, é o foco principal que a gente tem dentro das terapias intravenosas. Então, a gente está trazendo dessa live de hoje a questão desse planejamento, de como a gente faz. Já falamos hoje sobre a questão dos tipos de catéter, como é que a gente faz a escolha. Semana que vem a gente vai trabalhar a flebite e assim por diante, tá? Para que vocês tenham esse conhecimento e consigam colocar na prática o potencial de vocês para mudar a realidade, né? De fato, é isso que a gente espera. Então, um abraço, muito obrigada, Tamara. Eu que até a próxima live. Próxima. A live vai ficar salva para quem fez perguntas aí. Ó, aqui perguntaram quando é a próxima live. Toda quarta-feira a gente tem live, tá, pessoal? E tem aqui algumas perguntas. O Adriano, acho que foi o Adriano que falou ali. Podemos responder, tá? Ele não tá chegando para mim aqui. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Que ele falou assim. Deixa eu achar. Ele falou aqui, referente ao tipo de catéter, indicação e permanência, né? No começo da live, a Karine falou um pouquinho sobre os tipos de catéter, as indicações, né, e a permanência. Então, a gente sabe que os tipos de catéter, a gente tem diversos, a gente tem curto e longa permanência, conforme a indicação. É importante a gente saber o tempo do tratamento do paciente. Qual que é o melhor acesso para o paciente? De acordo com o diagnóstico também é importante, a indicação também é baseada nisso, né? Falando em terapia intravenosa. Tem algumas situações que a gente pode recorrer às via oral, via intramuscular, via subcutânea também, que é a hipodermóclise, que a gente sabe que pode estar utilizando também. Em algumas situações, a gente pode estar fazendo diversos antibióticos, né? Ampicilina, ceftriaxona, e aí a gente acaba evitando essas multifunções no paciente. E a permanência dos catéteres, normalmente, elas são de acordo com os protocolos nacionais, né? E as recomendações dos fabricantes. Quando a gente fala em acesso venoso periférico, então, como eu já falei, a gente tem a situação do catéter, do scalp que a gente só faz para medicações em bolos, que essas são as medicações de curta permanência. Isso, de curta permanência. E a gente tem o abocate, o gel, que é o catéter intravenoso percutâneo, que a gente vai estar administrando conforme a necessidade do paciente ali, que conforme a recomendação, então, para criança e adulto e idoso, a gente acaba mantendo até não apresentar sinais flogísticos, né? E aí a gente tem os outros catéteres. A gente tem catéter semi-implantado, que a gente usa em paciente submetidos a tratamentos renais. E aí a gente tem os totalmente implantados, de acordo com a necessidade do paciente. Uma coisa bem importante com relação aos catéteres totalmente implantados, que são os portocates, né? As pessoas acham que o catéter totalmente implantado ele tem um tempo de validade de 5 anos, quando, na verdade, ele tem um tempo de permanência de 2.500 punções. Pelas funções, né? Quantificar isso não acontece na prática. E às vezes a gente acaba tirando o catéter, ou enfim, né? E aí a gente acaba tendo essa dificuldade, né? Mas isso a gente fala mais ali nas próximas aulas, de maneira que a gente possa agregar um pouquinho. Espero poder ter... Teve uma outra pergunta que eu anotei aqui, que foi do Guilherme, bem lá no início, tá? O Portocat tem que heparinizar para o paciente ir para casa? Acho que foi a última pergunta que eu consegui. Então, hoje a gente não usa mais heparina nos catéteres, nem no Portocat, né? Nem nos demais catéteres, porque a meia-vida da heparina hoje ela é de curta duração. Então a gente acaba usando apenas o soro fisiológico, onde ele também tem a mesma eficácia que o soro fisiológico, né? A gente tem as soluções específicas para catéteres
para Portocate, né? Os catéteres totalmente implantados, que é a taurolidina, a tauroloc, que acaba agindo nesse sentido, mas a questão da heparina em si, a gente não usa mais os guidelines. Ela tá em desuso, né? Isso, já caiu de uso, tá? Então, tá. Então, acho que é isso, né? Acho que deu, né, Tamara? Por hoje. Eu acho que é isso. Aqui, ó, a Alicia falou com relação à diluição. Exatamente, Alicia. Quando a gente faz a diluição da medicação, normalmente a gente faz com soro glicosado a 5% ou soro fisiológico a 0,9%. Quando a gente faz essa diluição, a gente consegue alterar o pH medicamentoso. E aí eu acabo diminuindo essa questão da solução irritante ou vesicante no paciente, e aí eu diminuo a flebite do paciente, né? É importante a gente sempre ter cuidado com relação à diluição baseado nos volumes, a questão do peso do paciente, as condições do paciente, mas é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado. Uma coisa importante, falando de acesso periférico, soro glicosado a 10%, ele não pode ser administrado no soro venoso periférico, né? Ele faz necrose e ainda se faz muito, principalmente soroterapia, e a gente acaba tendo lesão, né? Já que a gente tá falando nisso, é uma coisa bem trazer, tá bom? Já que a Alice falou com relação à diluição, tá? Eu acho que é isso. É isso. Por hoje deu, né? Muito feliz, então. E um abraço a todo mundo. Até semana que vem, então. Um abraço, beijo, boa noite a todos. Fiquem... Tchau. Tchau.